Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 80. Bons estudos! Você sabe me dizer quantas peças claras tem em volta dessa peça escura? 8. 8. 13? Tem certeza? 12. 8. 12. 4, 8, 12. Como podemos ver nestas peças, ou nesse painel, até mesmo quando fazemos arte estamos utilizando a matemática. Quando vemos estas obras, conseguimos ver que existe uma relação direta entre a quantidade de peças claras e de peças escuras. Mas como será essa relação? Quando contamos as peças claras e escuras deste primeiro mosaico, vemos que tem 8 peças claras e uma escura. Nessa segunda peça, temos 12 peças claras e 4 escuras. Como disse o nosso repórter, eu também acho que existe uma relação matemática envolvida com essas peças. E você, Jonas, será que você sabe qual é a próxima figura depois desses 2 mosaicos? Levando em conta o número de peças escuras no centro da figura, eu acho que esse próximo mosaico tem 25 peças no total e 9 peças escuras no meio. Como é que você adivinhou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não adivinhei, eu usei o raciocínio algébrico. E como é que você fez isso? Esse é um dos assuntos da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, vamos relembrar alguns conceitos básicos da álgebra. Nós vamos rever algumas aplicações práticas dessa parte da matemática que utiliza letras para sua comunicação. Aprenderemos também como escrever expressões matemáticas que representem padrões geométricos. Bem, Rosita, eu vou te receitar umas vitaminas. Agora, quanto à sua saúde, tá em dia, viu? Ai, Alexandre, você bem que podia dar uma melhoradinha nessa sua letra, né? Já pensou se eu tivesse que estudar álgebra com essa sua letra? Eu estaria perdida. Não, Rosita. Álgebra não é aquela parte da matemática que usa as letras para ajudar a resolver os problemas? Isso mesmo. Então, em álgebra, A vezes B é igual a B vezes A, não é? É. Nesse caso, a minha letra não seria um problema. Ah, não tenta me enrolar não, Alexandre. Você não pode usar essa propriedade da matemática, chamada de propriedade comutativa da multiplicação, para justificar esses seus garranchos, viu? Propriedade comutativa da multiplicação? Você anda estudando matemática mesmo, Rosita? Aliás, eu já estou craque com tudo que se relaciona a matemática e álgebra. Me fala outra expressão matemática que usa as letras para ver se eu conheço. Olha, eu vou dizer uma bem conhecida. A igual a B vezes H sobre 2. A igual a B vezes H sobre 2? Acho que eu preciso pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. A igual a B vezes H sobre 2. Essa expressão algébrica representa a fórmula que se aplica para calcular a área de qualquer triângulo. Nesta fórmula, o A representa a área do triângulo. O B representa a sua base. E o H representa a sua altura. Como podemos ver, essa fórmula se aplica para calcular a área de qualquer triângulo. Sabe que eu não lembrava que essa fórmula servia para calcular a área de qualquer triângulo? Eu só lembrava do triângulo retângulo. Mas pensando bem, nesses 2 exemplos a gente viu que a álgebra pode ser utilizada para expressar uma propriedade operatória ou uma fórmula geométrica. Isso mesmo. Nesses exemplos, as letras aparecem representando uma variável porque elas variam de valor.
Mas e quando a letra representa uma incógnita? Isso também é álgebra, não é? Claro. Mas agora vamos ver se você consegue resolver um problema. Espera aí. Carla e Ana têm juntas R$ 1.314. Ana tem o dobro da quantia de Carla. Qual é a quantia de cada uma das meninas? Bem, a primeira coisa que eu preciso fazer é traduzir os dados desse problema em linguagem matemática. Então eu vou chamar a quantia que Carla tem de x, e como a Ana tem o dobro da quantia da Carla, então ela tem 2 vezes x. Carla e Ana juntas, ou seja, x mais 2x tem 1.314. Agora, para solucionar o problema, basta resolver a equação do primeiro grau. X mais 2x igual a 1.314. 3x igual a 1.314. X, então, é igual a 1.314 dividido por 3. Fazendo as contas, dá que x é igual a 438. Portanto, Carla tem R$ 438 e Ana tem R$ 876. Como a gente viu nesses exemplos, a álgebra pode ser utilizada para expressar uma propriedade operatória, uma fórmula geométrica ou para equacionar e resolver um problema. Bem, nesses exemplos, as letras aparecem representando uma variável ou uma incógnita. Nesse último exemplo, a letra está representando uma incógnita, pois representa o que precisa ser descoberto ainda. Olha! Parece que você reencontrou a álgebra dentro da sua cabeça. Eu não só reencontrei, como me lembrei de outros exemplos. Você sabia que em diversas profissões e atividades surgem problemas que podem ser resolvidos com o auxílio da álgebra? Sabia. E você sabia também que alguns desses problemas são tão frequentes que existem fórmulas prontas para sua rápida resolução? Acho que eu já vi isso em algum lugar. Para acompanhar o desenvolvimento de uma criança, os médicos costumam usar uma fórmula matemática que relaciona a idade da criança com a altura esperada para essa idade. E essa fórmula vale para crianças com idades entre 4 e 13 anos e é expressa pela equação y igual 5,7 vezes x mais 81,5. Que é uma equação da álgebra. Isso! E nessa equação, o x representa a idade da criança em anos e o y vai revelar a altura da criança em centímetros. Sabendo esses dados, Rosita, eu quero que você me diga qual é a altura esperada de uma criança com 8 anos. Bom, espera que agora eu tenho que fazer as contas. Bom, sabendo que na equação a idade da criança está representada por x, e como você disse que a criança tem 8 anos, então substituímos o x pelo 8. Fazendo as contas, temos y igual a 45,6 mais 81,5. Realizando a soma, temos y igual a 127,1. Isso significa que uma criança de 8 anos tem por volta de 127 centímetros de altura, ou 1,27 m. Está vendo? Essa é uma aplicação bem prática da álgebra. Porque se por acaso a criança estiver muito abaixo ou muito acima dessa medida, os médicos e a família poderão fazer um diagnóstico e tomar as devidas precauções. Mas a gente não pode esquecer que, em geral, o desenvolvimento de uma criança depende do tamanho dos pais, da alimentação e de outros fatores. Por isso, consideram-se como altura normais a das crianças que tiverem 10 centímetros a mais ou a menos desse valor fornecido pela aplicação da fórmula. Como acabamos de ver, a álgebra é uma ferramenta muito importante que pode ajudar a resolver diversos problemas da vida prática. Além desses exemplos que vimos, vale lembrar também quando na transmissão de um jogo de futebol, o narrador diz que um determinado chute estava numa velocidade de 90 km por hora. Para chegar a esse valor, o que se faz é um cálculo da velocidade média da bola. Como existe uma fórmula para determinar a velocidade média, que é V igual a E sobre T, onde E é a distância percorrida e T o tempo,
o que o narrador deve fazer é substituir as letras da equação algébrica pelos valores numéricos. Dessa forma, para chegar ao valor da velocidade, basta fazer as contas. O que, aliás, a Joana ainda está devendo para a gente. Isso mesmo, Joana. Você conseguiu adivinhar a quantidade de peças nesse mosaico. Mas como é que foi isso? Como eu te disse, usando o raciocínio algébrico. Do quadrado do primeiro mosaico para o quadrado do segundo mosaico, o que muda é o número de peças em cada linha e em cada coluna. No primeiro mosaico, cada linha e coluna tem 3 pecinhas e no mosaico seguinte, cada linha e coluna tem 4 pecinhas. Pensando na sequência, o mosaico seguinte teria que ter 5 pecinhas em cada linha e em cada coluna. Tudo bem, mas pensando dessa forma, você conseguiu adivinhar o número total de peças dentro da figura. Mas como é que você conseguiu adivinhar a quantidade de peças escuras dentro do quadrado? Da mesma forma que o número total de peças. Eu acrescentei mais um e multipliquei por ele mesmo. Acho melhor você explicar isso. Veja que da mesma forma que nas linhas e nas colunas de peças, o que fiz nas peças escuras do meio foi também acrescentar mais uma pecinha. Dessa forma, a quantidade de pecinhas a serem pintadas no meio deveria ser de 3 vezes 3. Com esses 2 números, nós também podemos saber quantas peças claras tem em volta das escuras. Para essa conta eu também sei fazer. Basta você subtrair o número de peças escuras do número total de peças. Nesse caso vai dar 16 peças claras. Isso mesmo. Mas espera aí, esse raciocínio serve para qualquer figura dessa sequência? Bom, para responder essa pergunta, vamos dar uma olhada nessa tabela. Nesta tabela, nós podemos ver a relação que existe entre o total de peças e a posição que a figura ocupa. Por exemplo, a primeira figura tem 9 peças no total e uma peça pintada no centro. E 9 é o mesmo que 3 elevado ao quadrado. A figura seguinte, na posição 2, tem 16 peças no total, que é o mesmo que 4 elevado ao quadrado, e 4 pecinhas pintadas no centro. A figura que João perguntou é a terceira. Olhando aqui, na tabela, podemos ver que ela tem 25 peças, que é o mesmo que 5 elevado ao quadrado, e 9 pecinhas pintadas no centro. E isso vale para todos os outros valores. Observe que existe uma relação entre a posição da figura e o total de peças, isto é, o total de peças é sempre a posição da figura mais 2 elevado ao quadrado. A partir dessa tabela, podemos perceber que a figura que ocupa a posição N vai ter, no total, N mais 2 peças elevado ao quadrado, das quais N elevado ao quadrado estarão pintadas. Concluímos então que a expressão geral para determinar a quantidade de peças da borda de uma figura em qualquer posição é N mais 2 ao quadrado menos N ao quadrado, onde N representa a posição ocupada pela figura nesta sequência. Puxa, Joana, depois de tanta informação, acho que a gente precisa urgente de uma revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, revimos que, além dos algarismos e dos sinais de operação, a linguagem matemática também utiliza letras em sua comunicação. Nós relembramos que o uso de letras para expressar um fato genérico caracteriza a parte matemática que chamamos de álgebra. Por fim, aprendemos como escrever uma expressão matemática que representa um padrão geométrico. Essa teleaula encerra o nosso curso de matemática. Durante 80 aulas, você aprendeu sobre a importância da matemática e como compreendê-la. E esse contato fez com que você ampliasse os seus conhecimentos e percebesse como a matemática é indispensável na nossa vida. Agora é a hora de se debruçar sobre os livros para não esquecer nada do que você aprendeu. Aprender é um processo constante que não se encerra somente nas aulas. Por isso, não pare nunca de aprender. Tchau. Até logo, Rosita. Até logo, Alexandre.